como ter menos ansiedade e mais proteção imunológica. Com todas essas mudanças na nossa rotina, na nossa forma de ser, de se relacionar, realmente a gente está vivendo uma fase que a gente chama de uma fase de adaptação, de incertezas e de dúvidas. E tudo isso gera duas coisas principais: medo e insegurança. E essas duas coisas principais desembocam em sintomas de ansiedade. E tudo isso vem numa contrabalança negativa para o nosso sistema imunológico, que são as nossas células de defesa. Nós estamos sobre um ataque de um vírus e a gente precisa estar com o nosso sistema de defesa, com o nosso exército de proteção realmente fortalecido para não nos deixarmos contaminar. Então, toda vez que a gente está com muita ansiedade, a gente está com menos sistema de defesa pronto, fortalecido. E toda vez que a gente está com pouca ansiedade, a gente tem um sistema de defesa mais fortalecido, pronto para o combate e para vencer essa guerra. Então é muito importante a gente saber essa relação, né, que tem nessa inversonalidade proporcional da ansiedade com relação ao nosso sistema imunológico. E essa desproteção, né, afeta realmente a nossa proteção. Essa sensação de desproteção que a gente tem na ansiedade afeta totalmente, diretamente, a nossa sensação de proteção física, imunológica. Então, nesse clima de medo e ansiedade, nós podemos cair numa rotina absolutamente desorganizada. Uma rotina em que a gente não consegue se reestruturar. E é importante que, então, o nosso primeiro passo para realmente a gente ter menos ansiedade e mais proteção imunológica é estabelecer uma nova rotina diante daquilo que a gente pode fazer. Ficar dentro de casa, ficar com os familiares, reduzir o número de saídas, fazerem saídas mais inteligentes e mais conscientes, cuidando de toda a questão de toque, ou seja, tudo aquilo que você já sabe e que são medidas preventivas para minimizar o dano que a gente tem visto em termos globais, certo? Então, o que a gente pode fazer para realmente a gente ter, então, menos ansiedade e mais proteção? Alguns passos que são aqueles que nós vamos falar agora e que a gente pode deixar claro para você que são ações diárias. Não é um passo que você vai fazer uma vez e não repetir, não. São passos que têm que entrar dentro de ações diárias que se chama passos da sua rotina, dessa nova adaptação e configuração que a gente tem para hoje. Primeira coisa, então, que a gente vai precisar fazer, se reorganizando, é alimentação saudável e consciente, ou seja, caprichar realmente, fazer isso conscientemente na nossa ingestão de água e ingestão de fibras. Por quê? Porque isso deixa o seu intestino, que é um órgão fundamental no processo do sistema imunológico, saudável. E um intestino saudável é como se fosse equivalente a um sistema imunológico mais forte. Então é preciso a gente diminuir o consumo de produtos industrializados, de muita coisa química, tornar a coisa mais simples, mais natural e mais colorida, como os nutricionistas gostam de falar, né? Ou seja, ingestão de fibras implica em verduras, em legumes, em cereais e também em saladas, né? Que são as verduras, ok? Segunda coisa, né? Manter, se você já fazia isso antes, ou iniciar uma prática de exercícios físicos. Todo mundo sabe quanto isso é benéfico para a questão da ansiedade. Por quê? Porque os exercícios físicos é como se fosse o nosso remédio natural, o remédio que nós mesmos, de antidepressivo e ansiolítico, nós fabricamos. Por quê? Porque quando você faz uma atividade física por um tempo razoável, você libera na sua corrente sanguínea hormônios que são hormônios de bem-estar, de alegria e que combatem o medo, combatem a raiva, combate um hormônio que se chama cortisol, que é secretado quando a gente está nessa sensação de medo, de insegurança, de raiva
Então, a gente, quando faz o exercício físico, a gente equilibra. Eu tô com medo, eu tô tenso, eu tô com meu cortisol aqui em cima, ok. Mas eu faço atividade física e vou montando uma série de outros hormônios que equilibram. Então, eu reduzo o dano daquele medo, daquela congestão toda que eu tô com relação à insegurança do momento e à insegurança daquilo que eu tô vivendo. Bom, terceiro ponto fundamental para a gente ter menos ansiedade e mais proteção, mais fortalecimento do nosso sistema imunológico. Rotina de sono. A gente, quando entra nessa fase de desestrutura, a gente desestrutura especialmente horário de dormir e horário de acordar. E isso é muito, muito danoso. Então, a gente precisa restabelecer, reconfigurar uma rotina de sono, uma organização dos horários que eu vou dormir e dos horários que eu vou acordar, adaptando aquilo que você tem de fazer de tarefa agora e adaptando também o seu ritmo biológico. Se você é uma pessoa que melhor fica quando você dorme tarde e acorda tarde, ok, faça isso. Se você fica melhor quando você acorda cedo e dorme cedo, ok, faça isso. Mas faça de uma forma também consciente, como no caso da alimentação. Ou seja, não vá dormir em qualquer hora. Não fique assistindo série até tarde de madrugada. Num dia você dorme às 2, no outro dia você está dormindo à tarde, porque você bagunça o seu sono. E o sono, ele tem uma função muito importante dentro da gente. Ele faz toda a revitalização. É como se ele jogasse para fora tudo que não precisa mais e abrisse espaço para aquilo que a gente precisa. Quando isso não é feito de forma realmente saudável, o que acontece? A gente fica como se fosse num processo de intoxicação. Então, isso contribui para novamente a gente diminuir, abaixar o nosso sistema imunológico e enfraquecer as nossas células de defesa. Então, estabeleça um sono bom. A gente tem dentro do nosso site www.chegademedoeansiedade.com.br uma técnica que você baixa gratuitamente que se chama Me Faça Dormir Bem. Dentro dessa técnica tem duas coisas muito importantes que ela faz. Primeiro, que é induzir o sono. Segundo, que é fazer uma limpeza mental. A gente tem uma metáfora lá dentro que você vai poder, ouvindo a técnica, fazer tudo isso na sua mente subconsciente. Então, por favor, primeira coisa a você fazer, use essa técnica. Baixa lá e usa diariamente para você se reequilibrar e ter boas noites de sono que são realmente revitalizadoras, tá bom? Quarta coisa que a gente precisa fazer, o tempo de cada coisa. Estabelecer qual que é o tempo de você se cuidar, qual que é o tempo que você vai se alimentar, qual que é o tempo para entretenimento, ou seja, qual que é o tempo do teu lazer, qual que é o tempo para você se informar. Organize-se, tempo de cada coisa. Quais são os tempos para as rotinas domésticas? Quais são os tempos para os filhos? A hora que você se organiza, você também consegue organizar a rotina dos filhos e também fazer com que eles se organizem. O que eu vou fazer de manhã? O que eu vou fazer depois do almoço? O que eu vou fazer à noite? Quando a gente tem isso traçado, aumenta a nossa segurança. E aí, o que a gente faz? Se sentindo mais seguro, naturalmente a gente abaixa o nosso nível do medo e nos fortalecemos no nosso sistema imunológico, certo? Quinta coisa que a gente pode fazer, evitar o consumo excessivo de informações, especialmente informações de qualidade sensacionalista negativa. Por quê? Por tudo isso que a gente já está entendendo como funciona o nosso sistema. Quando eu estou recebendo algo negativo, isso me contamina, me causa um impacto emocional. E nesse impacto emocional, eu começo a pensar, imaginar o negativo e dentro da minha corrente sanguínea, porque o nosso corpo não difere se você está imaginando ou se de fato você já está vivendo aquilo, a gente começa a produzir os hormônios que são os hormônios ruins. A gente começa a liberar no nosso corpo adrenalina e cortisol. E aí o que acontece? Crises de ansiedade, crises do pânico, ou você fica travado, fica paralisado, que vem depor contra aquilo que a gente quer fortalecer a nossa proteção. Se eu estou numa crise de pânico, eu estou me sentindo completamente desprotegido. Se eu estou travado, imobilizado diante da situação, entrei em choque, eu também estou totalmente desprotegido.
Então cuide, porque não dá para a gente consumir tudo o tempo todo. Tem coisas que são ditas que mesmo os especialistas ainda estão no chutômetro, nas hipóteses. Então encare todas as previsões como hipóteses. O sexto e último item é: nós vamos conviver mais tempo com menos pessoas, ou seja, nós estamos restritos à nossa casa, à nossa família. Então, é muito importante que a gente tenha harmonia, porque clima de guerra é clima de tensão, é o que já está acontecendo lá fora. A gente não pode trazer isso também nesse nível para dentro da nossa casa. Então, dê importância ao que é importante. Saiba realmente priorizar aquilo que vai fazer diferença quando você se importa com um copo fora do lugar, ou com algo que precisa ser feito, com uma organização da casa, com uma tarefa doméstica. Priorize realmente aquilo que vai fazer diferença, né? Dentro do raciocínio 80-20. O que é 20% realmente que dá 80% de resultado? Agora, o que não dá tanto resultado, deixe para depois. Coloque na conta da lei do menos. O que é a lei do menos? Menos. Divida tudo isso por 2, para você realmente conseguir se harmonizar internamente e se harmonizar externamente, para que vocês possam ter um convívio que seja mais harmônico possível, estabelecendo toda essa organização a partir de você e para com o outro, seja no ambiente, seja com relação também às pessoas com as quais você convive. Se realmente a gente tem gerado valor para você, dá um curtir para nós e realmente distribua isso, compartilhando, comentando, para que mais pessoas possam saber o que elas precisam e podem fazer aí nessa situação que nós estamos, para diminuir a nossa ansiedade e aumentar a nossa proteção, nossas células de defesa, tá bom? Foca no que funciona.